De volta com o Tarouba Esporte nessa segunda-feira, aqui comigo, aqui conosco. Bom dia, Edson Moraes. Bom Mais uma dia, vez, muito Luciano. obrigado por fazer semana, parte do time. Claro. Ótima semana para todos. Né? E a gente começa uma semana com otimismo, digamos assim, elevado. Né? Exatamente. Também. E deixa eu te perguntar, você falou em otimismo, Moraes, antes de pegar o seu parecer a respeito da estreia do Cascavel, você falou que estava levemente otimista na semana passada, depois que viu aí a preparação da equipe, depois de uma conversa com o Tcheco. Enfim, o Cascavel estreou com um empate fora de casa, segue sem vencer como visitante, mas assim, trouxe motivos para comemorar desse pontinho somado lá em Uberlândia no último sábado. Antes, Moraes, vamos ver os gols então da partida dessa... Opa, esse é o Cascavel Futsal. Segunda-feira. Gols, daqui a pouquinho a gente mostra então qual que é o seu parecer desse pontinho somado fora de casa do Cascavel, estreando na Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, para a gente que analisa o futebol, Luciano, você, Samanta, todos nós, né? Muitas vezes o resultado não significa o que foi o jogo. Exatamente. E aí a gente, evidentemente, que faz uma pontuação mais específica em relação ao que foi o jogo. Muito mais do que propriamente o que foi o resultado. O Cascavel fez um primeiro tempo muito bom, melhor do que o Uberlândia, muito melhor do que o Uberlândia. No segundo tempo houve um certo equilíbrio, mas o Cascavel demonstrou aquilo que a gente tinha na expectativa depois de alguns conhecimentos da equipe, através do otimismo do Tcheco, treinador da equipe do Cascavel. Então o Cascavel terminou em campo fazendo um bom jogo, tendo um bom resultado, que já prevíamos também que a questão de um empate seria um bom resultado para o Cascavel. Claro que uma vitória seria espetacular, fantástico, mas não foi, então um empate é bom. Lógico que isso também nos leva a ter, assim, a necessidade do próximo jogo em casa, exatamente, de vencer a partida. Né? É porque o jogo é em casa, aí, sabe, independentemente de jogar bem ou jogar mal, o time tem que vencer a partida. Em não jogando bem, a gente vai também fazer uma análise mais profunda em relação a isso. Começou bem, eu diria, né? Que a competição, não perdendo, porque foi um jogo fora de casa e fazendo um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Cascavel poderia... A preocupação que fica no cenário aí nós estamos dizendo... Agora sim, agora os gols do Cascavel. Esse foi o gol do Libano. Gol do Libano. 13 minutos do segundo tempo, o Cascavel saiu na frente, não é, Moraes? É. O Libano, um jogador que... Aí o pênalti, né? Gol marcado pelo Murilo, deixando tudo igual 1-1 na estreia. Agora sim, os gols do Cascavel, Moraes. Pode seguir a sua análise. É. Então, o Libano é um jogador que a gente sempre fala, né? Da sua regularidade, né? Porque é um jogador que tem uma regularidade muito interessante. E quando ficou no banco, a gente questionava esse comportamento da comissão técnica de deixar esse jogador no banco. Você tocou num ponto interessante. O Libano, ele no jogo do último sábado, ele completou 160 partidas Sim. com a camisa do Cascavel. Gols, não pense que ele vai ser um goleador, não. O Libano não tem. Ele fez um gol com a camisa do Cascavel, o primeiro dele em 2022, quando o Cascavel fez um jogo contra o Próspera, lá em Santa Catarina, pela última rodada da Série D, e agora voltou a balançar as redes no último sábado. Até me chamou a atenção, Moraes, porque o fato em comum nessas duas situações, em ambas, o Libano foi um atleta do técnico tcheco. Esse ano, por exemplo, no Campeonato Paranaense, ele era o terceiro lateral da equipe e voltou a ser titular justamente com a chegada do tcheco. Exatamente. Ele tem, digamos, credenciais para exercer a titularidade na equipe do Cascavel. Evidentemente que, de repente, um outro jogador à altura ou até acima, né, pode ocupar essa posição na questão da titularidade, mas o Libano é o cara que você pode confiar, né? Então, eu nunca vi o Libano fazer uma partida comprometedora. Eu também nunca vi. Nenhum torcedor deve ter visto isso. Então, um jogador muito importante, muito interessante, né? A preocupação que fica, que eu estava dizendo, é que voltou a acontecer um gol de um jogador defensivo. Exatamente. O ataque ainda não balançou. Da linha de defesa. O ataque ainda não fez gol. Apesar do Michel, né? Camisa 9, bom jogador. Colocou uma bola na trave e tal. E demonstrou ser um jogador de qualidade. E que, por essa demonstração, a expectativa de que o gol saia logo, logo, é muito grande de todos nós. Né? Agora, o campeonato é difícil. O campeonato é complicado. Não é fácil. Quer dizer, não dá para perder jogo. Não dá para perder jogo. Você não pode ter essa condição. Tá.
Moraes, já que nós tocamos no assunto Libano, a assessoria de imprensa disponibilizou um vídeo aí dele fazendo a análise desse empate do Cascavel no último sábado. Inclusive o Libano comemorou esse segundo golzinho dele com a camisa do Cascavel, o primeiro na Série D desse ano. É um jogo difícil, fora de casa, uma estreia, né? A gente veio com o intuito de fazer os 3 pontos, mas a equipe adversária também dificultou. A gente começou bem o jogo, criando chances. Infelizmente, ali no primeiro tempo a gente teve boas oportunidades, não conseguimos concluir gol, mas no segundo tempo a gente voltou concentrado. Tive a felicidade ali de fazer um gol, estou muito feliz com esse gol. Infelizmente a gente tomou um empate ali, mas acho que a equipe suportou bem, a gente criou bastante chance. Agora é descansar, que a gente tem um jogo muito importante em casa, onde a gente conta com o apoio do nosso torcedor para a gente poder sair com a vitória. Em palavras então do lateral Libano, autor do primeiro gol. Espero que seja o primeiro jogo de 20, não é, Moraes? Porque se chegar a 20 jogos nesse ano, significa que o Cascavel consegue aí o acesso à Série C desse ano. Moraes, eu queria que você falasse um pouquinho dessa chave, Grupo A7 do Cascavel. Grupo A7 que teve a vitória então da Inter de Limeira, fora de casa, fazendo 3-1, liderando a chave. Teve a vitória também do Cianorte por 1-0 sobre o Operário do Mato Grosso. E o próximo adversário do Cascavel, Goiatuba, perdeu para a Inter de Limeira. E teve também a vitória do Itaberito por 1-0 sobre o Monte Azul. Cascavel, quarto colocado na tabela. No Grupo A8, a estreia do Azures fora de casa, a vitória por 2-1 sobre o São Luís de Juí, lá no Rio Grande do Sul. Mas enfim, somando um pontinho fora de casa, agora tem Goiatuba, que perdeu na estreia. Dificuldades desse grupo A7 para o Cascavel. A dificuldade, ela é evidente. Não é assim, puxa vida, será que vai sofrer, será que vai ser complicado? É difícil, não é fácil. Você mesmo citou até aí, Inter de Limeira, tem a equipe do Cianorte. O Cascavel enfrenta o Cianorte fora de casa. O Cianorte vai enfrentar na terceira rodada. Exatamente. Né? Fora de casa. Já tem um retrospecto não muito positivo nesse confronto Cascavel e Cianorte. É evidente que a situação não é fácil. Agora, para você ter sucesso, você precisa demonstrar merecimento, né? Então a gente espera que o Cascavel se fortaleça cada vez mais, né? Teve esta partida que foi interessante o resultado, né? E que no próximo jogo dentro de casa, o Cascavel necessita da vitória, né? A gente costuma ter um termo assim, ter a obrigação de vencer. Exatamente. Eu substituo a palavra obrigação pela necessidade. Então tem a necessidade de vencer no jogo dentro de casa. O motivo para o torcedor estar presente, o motivo para o torcedor ajudar o time, o motivo para o torcedor se empolgar um pouco mais, foi justamente esse resultado obtido na primeira rodada, não perdendo o jogo. Então, para que o torcedor vá, por parte do Cascavel, corresponder a essa expectativa do torcedor, né, com uma grande vitória e de preferência com um grande jogo. Então é isso que nós estamos esperando, querendo, desejando e pontuando que é necessário que isso ocorra. O Cascavel fazer um grande resultado e fazer um grande jogo. Porque o torcedor, evidentemente, que está motivado em função desse primeiro jogo. Aí a motivação, Luciano, vem muito mais pelo fato da equipe ter jogado bem do que propriamente por ter conseguido um bom resultado. Exatamente. Eu sempre penso dessa forma. Por exemplo, se colocar o Campeonato Brasileiro, a Série A, por exemplo, o Flamengo não venceu o Vasco, mas foi um grande jogo de futebol, uma grande partida. O Palmeiras, que vem liderando agora, que está liderando, que venceu por 2-1, não fez um grande jogo, fez um grande resultado. Exato. Edson Moraes, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, aqui um abraço para você. No Tarobá Esporte. Essa semana vamos falar mais a respeito do jogo do Cascavel, da preparação para a primeira partida em casa. Então, convite feito, né, Moraes? Sábado, 5 da tarde, tem Cascavel e Goiatuba no Estádio Olímpico Regional. Cascavel que busca o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.